Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, paz de Deus, que todos estejam na santa paz, que estejam com saúde, cuidando do seu dia a dia, das suas lutas. Aqui o Rubens, psicólogo, aproveitando aqui alguns minutos de folga, de tranquilidade, para poder fazer uma live, uma reflexão. Uma pessoa muito querida, esses dias atrás, me procurou com a seguinte pergunta: o cristão, o crente, aquela pessoa que tem fé em Deus, ela pode ir no psiquiatra? Ela pode ir no psicólogo? Ela pode fazer terapia? Eu sei que para algumas pessoas que já me acompanham há algum tempo, acho até meio engraçado, meio interessante uma pergunta dessa, porque parece não ter assim até muito sentido para algumas pessoas. Mas neste mesmo momento, hoje ainda, tem muitas pessoas sofrendo muito com problemas emocionais, com problema de saúde mental e realmente devido ao seu conhecimento, a sua maneira de ver o mundo, elas não têm coragem de comentar do seu sofrimento emocional com alguém e muito mais medo, muito mais dificuldades em procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, porque esta pessoa entende o seguinte, que se ela não está conseguindo controlar suas emoções, se ela está com algum problema de não consegue dormir, não consegue controlar seus impulsos, está com pensamentos negativos, ela liga tudo isso a uma questão espiritual. Se é uma questão espiritual, só pode ser resolvida dentro do âmbito da espiritualidade. Então, por uma simplicidade, essa pessoa acredita que nunca se deve falar dos seus problemas, das suas dificuldades com um homem, com um psicólogo ou com um psiquiatra, que é Deus que tem que resolver isto. E também acontece de pessoas que estão na frente do povo, seja um presbítero, né? Seja um padre, seja um pastor, seja um cooperador, um ancião, um reverendo, o título que essa pessoa tenha. Muitas vezes essa pessoa acredita nisso e ela ensina que as nossas tribulações, as nossas ansiedades, tem que entregar nas mãos de Deus e não entregar nas mãos do homem. Esses dias atrás, uma pessoa falou isso para mim. Eu não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psiquiatra, porque eu não vou entregar a minha vida nas mãos de um homem. Então, se você acha esse tema, esse assunto interessante, fique até o final desta live. Vai ser rapidinho, porque, como eu disse, eu estou aproveitando um tempo, questão de 20 minutos, 25 minutos, nós vamos conversar sobre esse tema. O tema é: o cristão pode ir no psicólogo e fazer terapia? Olha, o cristão, o crente, o ateu, o agnóstico, seja lá o que essa pessoa tenha como sentido para a sua vida, para a sua espiritualidade. Ela pode sim ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, porque fazendo esta visita, você vai proporcionar para você uma oportunidade de você falar dos seus sofrimentos e você vai se conhecer melhor. Agora, por que existe essa barreira, essa dificuldade, e alguns dizem assim, não posso ir ou não vou ao psicólogo? Eu sei que existem várias linhas filosóficas, existem várias linhas dentro da psicologia, assim como existem várias linhas de conhecimento dentro da teologia, várias linhas de conhecimento dentro das ciências, certo? E não precisamos concordar com tudo aquilo que nós ouvimos. É um direito nosso de criticar, duvidar, analisar tudo aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes as pessoas escutam, ouviram muitas coisas erradas acerca da psicologia.
Ou seja, há uma associação indireta para muitas pessoas que o psicólogo é uma pessoa distante de Deus, que a psicologia vai para o lado do ateísmo, do cientificismo e que explica tudo. Esta é uma visão de quem não conhece o que é a psicologia. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, esta psicologia moderna que ensina isso, que ensina aquilo. Mas de que psicologia moderna ele está querendo dizer? Quando alguém fala assim, essa política moderna, mas de qual? De que linha? Falta evidências, prova para dizer de que psicologia que a pessoa está dizendo. Quando você procura um psiquiatra, vamos começar do psiquiatra. Psiquiatra é o médico. Psicólogo não é médico. Quando você procura o psiquiatra, é porque você está com uma questão bioquímica, uma questão de saúde, seja por uma menopausa, seja por um problema de dor crônica, seja por uma anemia, seja por um problema de tireoide, seja por uma falta de vitaminas, você está com um problema químico e o psiquiatra é o médico que vai te recomendar, vai te passar uma medicação que vai suprir aquilo que você está precisando. Ou seja, e ele também vai fazer vários exames para localizar quais são suas deficiências, certo? Este é o psiquiatra, que trabalha em associação, em parceria com o psicólogo. Agora, qual que é o papel do psicólogo? O psicólogo vai tocar na parte que não é a função e a obrigação do psiquiatra, apesar dele também entender muito bem disso. Porque veja bem, a pessoa que está com pressão alta, que está com estresse, que está com ansiedade, ela pode ter primeiramente a causa orgânica, ou seja, ser hereditário. Já está na sua corrente sanguínea, já está na sua genética, a propensão para a depressão, ansiedade e outros probleminhas de ordem de saúde mental. Mas existem os estresses da vida, os fatores estressores, os gatilhos. O que são os gatilhos? A falta de dinheiro é um gatilho para mexer com o emocional. Uma desilusão amorosa é um gatilho para mexer com a parte emocional. O casamento que não está indo bem é um gatilho para provocar um estresse e levar a um desequilíbrio emocional. A dúvida na carreira, qual profissão seguir, se eu peço a conta do meu emprego, se eu não peço, se o meu ambiente de trabalho é horrível, se o meu ambiente de trabalho é bom. Tudo isso são gatilhos, são fatores estressores que a preocupação excessiva me leva à exaustão. Me levando à exaustão, pode haver uma desorganização química e me leva a uma patologia, certo? Como eu disse antes, o psiquiatra entra nessa parte química, mas resolve o psiquiatra passar a fluoxetina, resolve o psiquiatra passar a desvenlafaxina, que ameniza com certeza a parte química, a angústia, a tristeza, o desespero, vai amenizar. Então, a medicação faz isso. Mas e se esta pessoa continuar com os mesmos fatores estressores, passando pelo mesmo estresse? Por exemplo, briga com o marido, falta de dinheiro, crise no trabalho, problemas e problemas. Então, eu preciso sim, em muitos casos, tomar a medicação que o psiquiatra passa para regular a parte química, mas eu preciso fazer terapia para eu poder tomar as decisões, para que eu possa me posicionar diante da vida e assumir a direção da minha vida. Tomar algumas decisões. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas existem algumas coisas que eu posso fazer. Agora, onde vem muitas vezes a confusão? Voltando ao título do que eu falei antes. Se o cristão pode ir no psiquiatra, se o cristão pode ir no psicólogo, se o cristão pode fazer terapia. Existem fatores estressores também
de ordem espiritual. E muitas vezes a pessoa imagina que o psicólogo não vai levar isso em consideração. O bom profissional, ele vai levar em consideração a sua espiritualidade. O bom profissional vai respeitar a sua espiritualidade. O bom profissional vai te ouvir quando você disser que você está tendo crises dentro do seu ambiente do presbitério, se o problema há conflitos dentro do seu ministério, dentro da sua igreja. O bom profissional vai ouvir você quando você disser que você está se sentindo acusado porque você gostaria de ser mais crente, gostaria de ser mais dedicado, ou quando você disser, eu estou em pecado, o Senhor está me punindo. Neste momento, o profissional tem que acolher você, escutar e ajudar você a pensar de uma maneira saudável como você mesmo encontrar a saída dentro da sua espiritualidade para voltar a ter uma espiritualidade saudável. Agora, qual que é o medo? Qual que é a preocupação daquela pessoa que tem uma fé? O medo, a preocupação é que o profissional diga, por exemplo, abandona a sua igreja, larga a sua fé, deixa os seus irmãos, essa igreja está te fazendo mal. Você está tendo conflitos lá? Briga com todo mundo, entrega o seu ministério, entrega o seu cargo, procura outra igreja, procura outra espiritualidade. Olha, aí nesse caso o profissional está dando a solução para o seu problema. E o bom profissional não deve fazer isso. Não deve fazer isso, porque o cristão que procurou o consultório, o cristão que procurou um psiquiatra, ele tem fatores estressores também dentro da sua espiritualidade, mas ele não quer abandonar a sua espiritualidade. Ele não quer abandonar a sua fé. Ele precisa achar uma maneira de equacionar aquela situação. É isso que ele quer. E quem vai decidir isso é ele. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra. E muitas vezes você não consegue conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o seu colega da sua igreja, do seu ambiente espiritual, do seu ambiente ministerial, porque não vão entender. Apesar de que na palavra de Deus está escrito lá, confessai as suas culpas uns aos outros, ou seja, há um poder curativo quando você fala, quando você se confessa, quando você fala para alguém que você errou, quando você está em dúvidas, há um poder curativo, sim, mas desde que a pessoa que te escute esteja ali para te escutar, para ouvir, não para te julgar e não para te criticar. E isso é muito difícil. Por quê? Aquele seu amigo, aquela sua amiga que está por perto ali, não está dentro da sua mente. E aquela sua colocação para esta pessoa precisa de uma solução, de uma resposta rápida. E muitas vezes a pessoa vai responder de uma maneira que te ofenda, que te machuca, sabe assim? Porque querendo ajudar, muitas vezes ele vai estar julgando. E dentro do ambiente do consultório, não pode existir a palavra julgamento. Dentro desse ambiente aqui, dessas 4 paredes, nós passamos 5 anos na faculdade. Fazemos especializações, fazemos mestrado, doutorado, lemos vários livros, participamos de várias palestras para aprender a ouvir, para aprender a não julgar, para aprender a oferecer opções para a pessoa, para aprender a jogar um pouco de luz na estrada que é você que vai trilhar. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra. Não é eu que vou lá na sua casa resolver a sua situação.
seu casamento que não está bem. Não sou eu que vou lá dentro da sua igreja resolver o conflito que está tendo lá, que está deixando você doente. Não sou eu. Mas a missão do psicólogo, do terapeuta, é jogar luz e ajudar você a pensar nas opções que você tem. É isto. Agora, tem que fazer sentido para você a linha de atendimento, o modelo do profissional ou da profissional que você vai escolher. Para isso, você tem toda a liberdade de ler, pesquisar, procurar, conversar com pessoas, procurar indicações, certo? Para que você possa fazer esse processo terapêutico. Ah, então quer dizer que todas as pessoas precisam passar por um psicólogo? Todas as pessoas precisam passar por um psiquiatra? Não todas, mas muitas. Mas uma coisa eu te digo com certeza: fazer terapia todos nós precisamos. Agora, passar por um psicólogo, nem todas precisarão passar. Por quê? Porque às vezes você é abençoado de ter um pai, de ter uma mãe, de ter um colega de trabalho, de ter um tio, de ter um pastor, de ter um amigo da sua igreja, de ter um ancião, um padre, um pastor confiável, que você pode falar de todas as suas dores, das suas dúvidas, e não vai sair do gabinete pastoral. Ninguém vai ficar sabendo. Você vai saber que ali o sigilo existe. Então, se você tem esta pessoa, num processo, numa situação de uma ansiedade leve, moderada, ou de algumas dúvidas da vida, esta conversa, que vai ser um aconselhamento, uma conversa íntima, vai ser terapêutica e vai ser remédio. Você vai melhorar, você vai crescer sem ir ao consultório de um psicólogo, porque você teve a pessoa que foi o seu terapeuta, foi o seu psicólogo naquela situação. E o seu caso também não é um caso crônico, não é um caso que você está muito doente, em muito sofrimento, perdendo noites de sono, com problemas já de tontura, de medos, de desregulação total nos seus comportamentos. Mesmo nesses casos, um bom ouvinte vai ser um bom remédio, vai ser uma boa terapia. Então, eu espero que nesses minutos aqui que eu estou conversando com vocês, vocês possam ter entendido o seguinte. Vou repetir. Quando você vai num psicólogo, você não vai entregar sua vida para um homem. Da mesma maneira que quando você vai num cardiologista, você não entrega sua vida ao cardiologista. Você confia nele para fazer um tratamento. Você confia no psicólogo para fazer um tratamento. A sua vida você deve entregar a Deus. E é Deus que vai colocar a mão dele na mão do cardiologista e vai abençoá-lo naquele tratamento. No tratamento, não é cura, só Deus que cura. O psicólogo não cura, o psicólogo faz tratamento. Quem cura é somente Deus. Por quê? Eu posso fazer um processo terapêutico com você agora, 2, 3 meses, e você ficar bem da ansiedade, da depressão, aprender a lidar e gerenciar, mas daqui 2, 3 anos você pode ter outra crise. O cardiologista pode tratar você do seu coração e fazer tudo aquilo que é necessário e você ficar bem do coração, colocar ponte de safena, colocar stent, mas daqui 3, daqui 5, daqui 10, seu coração pode dar problema de novo, porque o cardiologista só fez um tratamento. Quem cura de nunca mais ter problema nenhum nessa vida é Deus. E mesmo assim, dentro dessa vida, tem prazo demarcado. É limitado
o tempo de permanência aqui. E existe a promessa de uma vida eterna, mas aí já é um outro assunto. Então, eu espero que esta live tenha podido esclarecer um pouco, certo? Sobre o que seria a terapia e sim, o cristão pode sim e deve procurar ajuda, porque ele tendo saúde emocional, saúde mental, ele vai ter mais saúde espiritual para servir a Deus. Mas se ele não tiver saúde emocional, a saúde espiritual também vai ser prejudicada. Porque não tem como um homem e uma mulher com uma depressão crônica, com crises de ansiedade, pregar o evangelho com toda a liberdade. Fica difícil, porque o corpo não está bem. Uma pessoa com pressão alta, com diabetes descontrolada, como que ele vai se dedicar ao trabalho missionário? Então, para servir a Deus, para servir a família, para servir ao próximo, eu preciso de saúde na mente, no físico e no espírito também. Mas sempre lembrando, o homem é e sempre será limitado. O psicólogo, o psiquiatra, ou cardiologista são limitados. Deus é ilimitado. Agora, se você pode, se você tem condições de procurar um cardiologista, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, você vai acreditar que esta parte que você não está bem, somente Deus, eu respeito. Se você pensa assim e vai continuar pensando assim. Mas eu te convido a olhar em volta de você, o quadro todo. Olha na sua comunidade as pessoas que passaram por distúrbios emocionais, por situações difíceis, sem tratamento. E agora com tratamento, veja como estão. Veja aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que dava problema dentro da igreja, tinha alguns descontroles emocionais, sem tratamento. E agora tomando a medicação, fazendo acompanhamento, olha como mudou. Olha as pessoas que são afastadas do emprego por causa de depressão. Olha, não é fantasia, é real, está acontecendo. E nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos e sobre a igreja que, se porventura, Deus colocou você para pastorear. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Quem tiver dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários e coloca a cidade também da onde você assistiu. E se eu falei alguma coisa que não ficou bem, que você não concorda, coloca também aí no comentário, tá bom? E se você gosta do meu conteúdo, siga aqui no Instagram e também siga no YouTube, tá bom? E não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Eu sempre esqueço de pedir para se inscrever. Eu sou muito ruim de marketing. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Excelente dia.